Nosso canal O Encontro Muda Tudo. Eu sou a Tatiane Pontes e estou aqui para compartilhar um pouquinho da palavra de Deus sobre atividade física, mudança de hábito e tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida. E hoje eu estava pensando muito sobre o que eu gravaria essa semana para vocês, né? E eu entendi que a mudança de hábito ela faz parte da minha trajetória. Para mim estar aqui hoje gravando esse vídeo, esse processo de mudança de hábito foi fundamental na minha vida. Então não teria como eu dar continuidade às mensagens semanais sem compartilhar a importância que a mudança de hábito tem na minha vida, na minha história, na minha casa, na minha família. E eu quero começar com vocês, antes de mais nada, com a palavra. Está lá em 1 Coríntios 3,16, que fala assim: vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. A importância, né, de cuidarmos desse templo, né, de cuidarmos também do nosso físico, da nossa mente, pois o Espírito Santo de Deus habita em nós. Será que a gente tem oferecido para Ele o melhor templo, né, que nós podemos? Será que nós temos nos hidratado, nos alimentado, nos exercitado também com excelência? Por muito tempo dentro da igreja, a gente fez muito, né, essa separação de o que é santo, o que é secular, o que é para adorar. Eu adoro a Deus só quando eu estou louvando, quando eu estou cantando, quando eu estou dentro da igreja. Ou a minha vida diária é uma adoração a Deus. Quando eu me exercito, será que isso é uma adoração a Deus? Quando eu cuido da minha família, quando eu cuido da minha casa, né? Será que isso é uma adoração a Deus? E de fato eu descobri que sim. De fato eu descobri que quando eu não cuido daquilo que Deus me entregou, Ele não vai me pôr sobre o muito. Muitas vezes a gente pede para o Senhor nos levar a novos níveis, né? Nos levar, Senhor, me leva para as nações, ou me leva, Senhor, para um nível maior, que eu quero crescer, eu quero desfrutar, eu quero uma casa maior, eu quero um carro melhor, eu quero um casamento melhor, mas aí você não honra de fato nem aquilo que está disponível para você hoje. E eu acredito que na minha vida o que mais me ensinou foi esse processo. Então, a gente vai começar lá em 2014, quando tudo começou na minha vida. Como foi esse start, por que eu decidi mudar, por que eu decidi fazer e por que eu permaneci e tô aqui falando sobre isso hoje com vocês. Então, lá em 2014, eu era uma mãe, esposa, com 27 anos de idade, com uma criança de 3 anos e um bebê de 6 meses, pesando aí quase 120 quilos e com uma qualidade emocional muito ruim. No meu pós-parto da minha segunda filha, né, na minha segunda gestação da Manuela, eu tive uma tendência à depressão. Então eu me fechava dentro de casa, eu não abria as janelas, eu ficava ali fechada, só cuidando das crianças. O meu esposo, ele sempre viajou muito a trabalho, e nessa época foi uma época que ele ficava muito fora, ele viajava muito. Eu não dirigia, então eu me via ali muitas vezes sozinha. E antes da minha filha nascer, quando eu tava de 8 meses, eu perdi o meu pai. Meu pai faleceu aos 57 anos de um infarto. E eu não tinha um bom relacionamento com o meu pai. E isso tudo se agravou ali no pós-parto e naquela realidade que eu vivia naquele momento.
E eu me via assim, totalmente sem perspectiva de vida. Eu não me reconhecia mais como mulher, eu não tinha sonhos, eu não tinha projetos. Eu achava que a minha vida dali pra frente seria aquilo, né? Que eu não poderia almejar algo a mais, que a minha vida eu já tinha chegado na onde eu deveria, né? Chegar, era o meu máximo, né? Vamos dizer assim. E aí, né, um belo dia, aniversário do Luiz Gustavo, do meu filho mais velho, de 4 aninhos. Eu tava lá na festa com a Manuela, né, curtindo ali a festa. E o meu avô, ele simplesmente chegou em mim durante a festa, olhou nos meus olhos e falou assim: você tá muito gorda, você tá feia, e se você não se cuidar, você vai morrer e vai deixar seus filhos. Você vai morrer cedo igual o seu pai. E aquilo pra mim foi um choque. Foi um choque porque eu já tinha tentado muitas vezes emagrecer na empolgação, né? Já tinha começado várias vezes e parado. E eu sabia que as pessoas falavam aquilo de mim, mas ninguém tinha coragem de falar diretamente pra mim. E isso era um dos motivos que me fazia me esconder. Eu tinha muita vergonha de encontrar as pessoas, porque eu fui uma adolescente magra, uma criança, uma adolescente magra, né? E conforme muitas feridas não tratadas, eu desenvolvi aí uma compulsão alimentar, por conta também de um histórico de privação, de muita falta. Então, quando eu comecei a trabalhar e comecei a ter condições de comer muitas coisas que eu tinha vontade e não podia, eu comecei a comer descontroladamente, como se, eu não sei se amanhã eu vou ter, então eu vou comer. E aí aquilo eu comecei a ganhar peso e comecei a desenvolver. Então, o que me trazia prazer era só comer, né? A minha fonte de prazer, eu tava triste, eu tava comendo, eu tava feliz, eu tava comendo. Eu não tinha outro meio, né, que me trazia essa sensação de bem-estar além da comida. E aquilo foi um baque, porque me trouxe para a realidade, né? Eu tentava disfarçar, ocultar e fazer piadinhas e brincar. Não, porque agora eu tô casada já, né? Nessa época, o meu esposo também não se cuidava nesse sentido. Ele trabalhava muito, sempre trabalhou muito. Mas também nessa questão de saúde, ele não se preocupava com isso também. Então, nós dois estávamos indo por um caminho assim, né, de obesidade e uma saúde muito debilitada já, né, por conta dessa negligência, né, com a nossa saúde física. E aí eu saí daquela festa, eu chorei muito e fiquei muito magoada a princípio, né, porque não é fácil você ouvir isso assim, sem esperar, né, mas eu sou muito grata ao que o meu avô fez, eu sou muito grata, eu já agradeço. Olha lá, ó, pra quem tá precisando de um puxão de orelha, né, vô? Precisa emagrecer. É mesmo. Como que o senhor falou pra mim mesmo, vô? Falei assim, Tatiana, você tá meio gorda, não tá não? Falei, vô, tô mesmo, ter que tomar Preciso jeito. tomar um jeito, deu certo, né, vô? Graças a Deus. Deu certo, Isso viu, mesmo. gente? Eu empresto meu vô um Quantos pouquinho. anos tem? Conheci ele muitas vezes, várias vezes, por ele ter falado isso pra mim, porque foi fundamental. E aí, no outro dia, eu falei assim, Matheus, pro meu esposo, Matheus, eu vou mudar de vida. A partir de amanhã, eu vou começar a caminhar e eu vou emagrecer, cara. Eu preciso fazer alguma coisa por mim, eu preciso me cuidar, eu preciso fazer alguma coisa. Naquela época, a gente não tinha condições de pagar uma academia, eu não tinha condições de pagar uma nutricionista, eu não tinha condições financeiras para ter um auxílio. Não tinha roupa adequada, não tinha tênis adequado. Falei, cara, eu vou usar aquilo que eu tenho. O que que eu tenho? Uma calça leg, que era o uniforme. Quando a gente tá acima do peso, a gente não escolhe roupa. Eu não escolhia roupa, eu comprava que servia. Então eu usava muitas roupas da minha sogra. Eu fazia vestidos da minha cunhada, não sei nem se ela vai lembrar disso, mas eu tenho fotos. Vestido dela eu fazia de bata pra mim, pra vocês terem noção como que era. E aí eu falei assim, cara, eu tenho essa leg, vou pegar uma camiseta do Matheus e vou começar a caminhar. Fui o primeiro dia.
com um tênis que eu tinha da Nike de couro. Gente, arrebentou o meu pé. Cheguei cheia de bolha, cheia de coisa. Eu amamentava, então comecei a caminhar e às vezes era o horário meio ali da Manuela já mamar. Então meu peito cheio de leite. E aí eu sentia o peito já querendo empedrar, né? Às vezes pela frequência, né? Que ela tava mamando ali. E, gente, foi um processo desafiador. Mas eu me lembro exatamente, como se fosse hoje, né? Isso fazem 10 anos. Eu me lembro como se fosse hoje e eu fiz uma oração muito sincera para Deus ali, naquela chácara, porque eu ia de madrugada, porque eu não queria que as pessoas me vissem, eu não queria que as pessoas comentassem sobre mim ou falassem assim, ah lá, menina gorda de novo tentando emagrecer, né? Eu não queria, eu queria me esconder da sociedade, das pessoas. E eu lembro que eu falei isso para Deus, falei, Deus, por favor, não me deixa desistir. Não me deixa parar no meio do caminho. Eu sei que eu preciso do Senhor para me continuar. Porque se o Senhor não me ajudar, eu vou desistir. Eu já desisti de tantas coisas na minha vida. Eu já larguei tantas coisas no meio do caminho na minha vida. Não me deixa. Por favor, não me deixa, né? E, gente, todos os dias que eu ia, mesmo com dor, mesmo com o pé muito machucado, fez muitas feridas no meu pé. Minha mãe lembra disso, a gente sempre fala disso. Eu tirava o tênis, a meia cheia de sangue, porque o tênis não era adequado. Eu ia de corativo no pé, eu ia de sombrinha quando chovia, porque eu não falhava nem aos domingos. Eu muito determinada a conseguir. Quem já passou por isso sabe, né? Vai me entender, você que já passou ou está passando por isso, né? Você não se reconhecer mais como mulher. E isso é um processo muito doloroso. Porém, quando eu fiz essa oração, eu lembro que a partir dali, eu lembro que eu comecei a ter flashes na minha mente. Eu lembro de um dia que eu tava na igreja, num culto de manhã, porque a gente ia nesse período, a gente ia mais uns cultos de manhã por conta das crianças serem pequenas. E eu lembro que veio um flash de uma cena de quando eu era criança, né? E ali eu comecei a entender o porquê que eu tinha medo de passar com médicos homens. Eu não conseguia passar com médico homem sozinha. Eu tinha muito medo. Eu tinha muito medo. O medo era uma coisa que me perseguia. Eu não conseguia dormir sozinha quando o Matheus viajava a trabalho. Eu pedia para minha mãe dormir comigo na minha casa. E eu comecei a pedir, né, para Deus me ajudar no medo, para Deus me ajudar a entender por que eu me sentia daquela forma. E aí eu entendi que né, uma tentativa de abuso que aconteceu, né, foi um assédio de um adulto, né, que graças a Deus, Deus me guardou. Ele não chegou a concluir o ato, mas houve tentativas, né, e eu sei que a partir daí, muitas coisas começou a clarear. Então, às vezes, a gente passa por processos, né, e a gente reage a esses processos de uma forma que a gente não entende o porquê. E às vezes a gente precisa entender. Às vezes, para a gente ter a cura daquilo que a gente procura, a gente vai precisar voltar na nossa dor, a gente vai precisar voltar e compreender. E uma das coisas que Deus me mostrou que eu precisava fazer era perdoar, era liberar perdão, era parar de culpar as pessoas pela minha história. Eu culpava muito meu pai, né, por tudo que tinha acontecido comigo, né, em relação a essa tentativa de abuso, em relação a todas as vezes que a gente foi envergonhado de cortar a nossa água, de cortar a nossa luz, de ser cobrado na rua, no mercado do bairro, que meu pai dava cheque sem fundo, né? E tudo que acontecia comigo era meu pai o culpado. Então,
ali o Senhor foi me mostrando que eu precisava liberar, porque eu carregava aquele fardo. Eu carregava um fardo muito pesado de amargura, de ressentimento, e tudo isso eu descontava na comida. Então tudo isso precisou ser alinhado. E eu comecei a entender e eu comecei a buscar essa cura em Deus. E a atividade física foi o pontapé para tudo isso acontecer. E aí eu lembro que em um ano eu eliminei 40 quilos. Em um ano cara, quando eu me olhei, um ano depois daquele processo, né, eu falava assim, gente, eu não tô acreditando que eu emagreci 40 quilos sem cirurgias, mas passando pelo processo, né, vivendo o processo. Eu sei que muitas vezes quando a gente tem emergência por algo, né, a gente quer que aquilo aconteça da noite pro dia, e eu tô aqui para falar para você que você talvez esteja nesse processo, né, buscando isso, emagrecer, ter uma vida mais saudável. Não pule o processo. O processo, você tem que pensar que ele é como se fosse uma coluna para você. É isso que vai te dar uma base, é isso que vai sustentar você ao longo dos anos. Quantas pessoas que eu e você conhece que emagreceram muito rápido e voltaram a engordar? Por quê? Porque eles não passaram pelo processo. Eles não viveram o processo é necessário, muitas vezes a dor é necessária para a gente poder crescer, para a gente poder amadurecer. Hoje eu tô nesse processo da musculação, de ganhar massa magra. Se eu for um dia na academia fazer musculação, é o suficiente para mim ganhar a massa magra que eu quero ganhar? Vamos pensar. Não, certo? Eu preciso passar pelo processo desafiador, da constância, da disciplina, de fazer mesmo quando eu não quero fazer, de ir mesmo quando eu não quero ir, de ir na semana da TPM. Essa semana, por exemplo, foi uma semana dessas, de TPM, mal-humorada, sem vontade de ir, me sentindo inchada, e eu vou. Por quê? Porque nesse processo de emagrecimento, ele me ensinou que tudo aquilo que a gente começa, a gente tem que dar continuidade. A gente tem que ir até o fim, né? É isso que vai fazer a diferença na minha e na sua vida. É de fato fazer com excelência, é de fato ser constante naquilo. E eu vejo que o emagrecimento, ele é um desafio grande, por quê? Porque ele é algo para nós. E quantas vezes a gente se dedica tanto ao nosso trabalho, à nossa família, aos nossos filhos. Isso tudo é legal, é certo, é o correto, né? A gente ser excelente, a gente, como eu falei, a gente honra a Deus em tudo aquilo que a gente faz. Mas o problema nisso é que muitas vezes a gente valoriza tudo isso primeiro. A gente honra todo mundo, né? A gente faz por todo mundo, mas quando chega na nossa vez não sobra nada. E isso tá errado. A gente só vai conseguir amar o nosso próximo, né? Assim como fala, né, na palavra, né? Ama o próximo como a ti mesmo. Então você não consegue amar o próximo se você não se ama. Você não consegue ajudar as pessoas se você não se ajuda. Não faça isso. Isso tem adoecido as pessoas. A gente querer dar daquilo que a gente não tem. A gente só pode oferecer daquilo que a gente carrega. Então deixa que isso transborde na sua vida para você poder compartilhar. Eu tô aqui 10 anos depois falando isso para você, né? Não foi fácil esse período, teve muitas etapas. Eu vou continuar para não ficar muito grande esse vídeo aqui. Vai ter continuidade ainda sobre esse tema de emagrecimento e mudança de hábito. Mas essa é a mensagem que eu quero deixar para você. Não se deixe de lado. Você mãe, você empresária, você pastora, você líder, independente da área, você dona de casa, né? Independente da área que você atue, não se deixe de lado. Esse não é o propósito de Deus para as nossas vidas. O propósito de Deus para as nossas vidas é que a gente honre Ele acima de todas as coisas e se cuide e tenha uma vida saudável, tenha uma vida plena, né? E que depender de nós, né, que a gente conserve o nosso corpo. Como que a gente vai se apresentar diante do Senhor com uma pressão alta?
diabetes, colesterol alto, coisas que eu e você pode evitar, né? Existem coisas que vão além daquilo que a gente pode fazer, mas isso o Senhor não vai cobrar de mim nem de você. Ele vai cobrar aquilo que Ele nos entregou. Ele te entregou um corpo. E como Ele te entregou esse corpo? E como que você vai devolver ele para o Senhor? Então, Deus te abençoe, persista e não desista.